E minha sessão se chama Liderando com Metas Flexíveis. Eu gostaria de explicar para vocês um pouco como essas empresas executam liderança. São empresas que têm muito menos gestão do que empresas comuns e muito mais liderança. Eu acho que vocês sentiram isso no case do Svenska Handelsbanken e da Egon Zehnder. São empresas que não se gerenciam muito. Parece que todo mundo é líder. E essa é a impressão, é mesmo a verdade. O austríaco Peter Drucker, talvez o maior guru de gestão, né? Ele morreu 2 anos atrás, ele disse certa vez que 90% daquilo que a gente chama de gestão, de práticas de management, na verdade não é mais nada do que práticas que impedem que as pessoas façam o seu trabalho. Peter Drucker efetivamente diz que quase tudo que a gente fala sobre management, quando a gente fala de management, de processos, de práticas, de ferramentas, normalmente não se trata de coisas que fazem o bom desempenho aparecer, não são coisas que apoiam o alto desempenho. Muitas vezes são práticas que impedem o bom desempenho. E entre essas práticas estão processos como o planejamento orçamentário, a negociação política de metas, a incentivação das equipes. Eu gostaria de explicar um pouco o que essas empresas fazem diferente, que trabalham com esse novo DNA. O que vocês estão vendo aqui é uma pequena referência ao que a gente já discutiu durante essa manhã. Organizações tradicionais funcionam que nem a pirâmide do Louvre em Paris, certo? A gente imagina uma organização como uma pirâmide, onde tem pessoas pensantes em cima e pessoas apenas executantes abaixo, né? Os caciques em cima e os índios abaixo. Esse é o pensamento tradicional das organizações. 100 anos atrás, foi desenvolvido o modelo industrial de gestão. E esse modelo era fortemente baseado naquela crença que, para ter uma organização eficiente, é melhor dividir as pessoas que pensam das pessoas que executam. E aí nasceu o modelo taylorista, né? Frederick Taylor, 100 anos atrás, desenvolveu esse modelo na Ford e foi um sucesso mundial. O sucesso do modelo de Ford, o modelo taylorista de gestão, de divisão em pequenas áreas, em pequenos departamentos, em pequenas caixinhas dentro das organizações. Cada um tem sua caixinha e, por favor, não pense muito além. Esse modelo teve um êxito fenomenal ao longo das últimas décadas, do último século. O sucesso desse modelo foi tão fenomenal que ele foi, inclusive, adaptado em empresas sem fins lucrativos, em organizações públicas. E hoje a gente acredita que se temos um belo organigrama, um balance scorecard que controla todos, um sistema de incentivação, então tudo vai funcionar. A gente vai ser capaz de controlar o mundo e a organização. Só que, lamentavelmente, essa crença, hoje em dia, é uma grande ilusão, porque o mundo tem mudado. Uma pequena comprovação, quem me conhece já conhece um pouco esse slide. Organizações não são pirâmides. Na verdade, verdadeira, organizações são pêssegos. Aqui vocês conseguem ver que organizações, na verdade, são pêssegos. Vou explicar o porquê. As pessoas que entendem de sistemas, organizações são sistemas, são organismos. E um organismo, empresa, funciona assim. Ele tem um centro e ele tem uma periferia. Na verdade, não tem acima e abaixo numa organização de verdade. Tem centro e tem periferia. Vamos ver o que acontece numa organização pêssego. O mercado quer alguma coisa. Na verdade, o mercado coloca pressão na organização. Na realidade do século XXI, vocês não precisam de controle de cima para baixo. O controle do chefe sobre o empregador, sobre a equipe. Porque a pressão vem dos mercados. O que acontece aí quando vem a pressão em cima de uma organização pêssega? Acontece o seguinte, o mercado vem. Por exemplo, um cliente entra na filial do Svenska Handelsbanken e quer alguma coisa. Então tem um estímulo. A empresa responde, a empresa tradicional responde, já que uma organização tradicional diz, bem, na periferia tem as pessoas menos espertas, com massa cerebral menor, as pessoas que não devem decidir muita coisa. Então a gente leva a informação para o centro da organização, tradicionalmente, e aí acontece a decisão. Alguém decide, e através de magníficos sistemas de informação, a gente depois leva a orientação, a decisão de volta para a periferia, para que ela possa ser executada. Aí as pessoas na filial de um banco brasileiro qualquer, por exemplo, podem efetivamente agir. Mas não antes, certo? Tem que levar a informação para o centro, a decisão volta, aí a gente pode agir. O problema com esse tipo de processo tradicional é que ele começa a entrar em colapso. Essa lógica entra em colapso quando a demanda fica cada vez mais diversa, mais complexa, mais dinâmica.
E é isso que acontece nas nossas organizações. Na verdade, nossas organizações não são mais controláveis. Elas já entraram em colapso. Talvez vocês conheçam projetos que tentam impedir o colapso. Implementações de ERP. Implementações do Balance Scorecard. Mais um sistema de incentivação, viagens para Hawaii para os vendedores. Tem um monte de tentativas nas organizações para evitar o colapso ou para tentar manter o controle de alguma maneira. Mas a realidade é, não existe controle central no mundo de hoje, dinâmico e complexo. Existe até uma coisa muito complicada. No paradigma tradicional, a gente acredita que a inteligência está no centro, certo? Nas pessoas top management. Mas a realidade em sistemas que funcionam assim é que essas organizações desenvolvem inteligência na periferia. É uma espécie de contra-inteligência. Começa aí o jogo dentro das organizações. A periferia é muito mais esperta. As pessoas nas filiais de um banco, de uma empresa de varejo, são muito mais espertas do que o pessoal no centro. Mas a gente não quer permitir, a gente quer manter o controle na empresa tradicional. Não numa empresa como o Svenska Handelsbanken, que já faz 35 anos disse, a gente não tem controle. A gente tem que colocar o pessoal da periferia no poder. E a verdade é que cada vez mais organizações entram nesse colapso. Organizações que querem manter o comando e controle central entram em colapso. E a gente, na verdade, tem que mudar o paradigma, seguindo esse novo DNA das organizações. A gente precisa transferir o poder de decisão para a periferia. E a gente no BBRT chama esse processo de devolução. A gente vai devolver o poder de decisão, de tomar a decisão para a periferia. Tem outro problema nas organizações tradicionais, a imaginação é muito grande nas nossas organizações. Vocês provavelmente aqui são gerentes, executivos, pessoas que têm, não sei, escola de administração, MBA, são engenheiros. E a gente acha que, de alguma maneira, se temos as planilhas certas, a ferramenta certa, conseguimos prever o futuro. A minha tese é que prever o futuro com a ferramenta sofisticada, com cálculo sofisticado, é igual, tem a mesma qualidade como ler aí o café. Né? Tomar uma tacinha de café e ler depois o que está sobrando, e vocês podem ler o futuro aqui nessa taça de café. Da mesma maneira, sai o mesmo qualidade de prognóstico que nem num processo sofisticado de análise de cenários, projeção. Por quê? Porque no mundo dinâmico, o futuro simplesmente é imprevisível. Não tem como mudar isso. A ferramenta mais sofisticada não muda isso. E por isso, essa ferramenta não é pior do que uma ferramenta de projeção. Um maravilhoso mecanismo, um processo de meses para projetar os números. Na verdade, a gente deveria aceitar que o futuro é imprevisível e construir uma organização que é exatamente preparada para isso. Nós vamos escutar amanhã o case da Toyota, e é uma dessas empresas que é construída para lidar com a incerteza. Michael Hammer disse aqui nessa citação, o segredo do sucesso não é prever o futuro, é construir uma organização que prosperará em um futuro que simplesmente não pode ser previsto. E esse é o segredo, isso é parte daquele novo DNA que a gente precisa desenvolver para lidar com a complexidade, para lidar com a incerteza. Mas a gente faz outra coisa, certo? A gente, no paradigma tradicional, quer manter o controle. O que fazemos? A gente trata as pessoas que nem burros. E aí começamos a usar cenouras, por exemplo. A cenoura é, não acreditamos que as pessoas realmente querem e podem trabalhar. Isso é a terceira utopia do modelo tradicional de gestão, certo? O primeiro é, organizações são pirâmides e funcionam assim. A segunda é, o futuro é previsível, mas não é. E o terceiro grande erro é que a gente acha que pessoas são burros e que pessoas podem ser controladas com a cenoura. Se colocamos a quantidade suficiente de cenouras em frente das pessoas, elas vão desempenhar. Na verdade, vão correr. E senão, a gente pega e dá um golpe, certo? E demite ou alguma coisa assim. Esse é o terceiro grande erro nas organizações tradicionais. Porque, na verdade, as pessoas não precisam de cenoura. Robin Fraser mencionou hoje pela manhã que já 45 anos atrás, um professor da Stanford University, com o nome de Douglas McGregor, ele falou da teoria X e da teoria Y. E já naquela época, McGregor conseguiu desmascarar o paradigma errado sobre a natureza humana dentro das organizações industriais. Ele disse, não tem nenhuma prova científica que comprova que o ser humano precisa ser incentivado, que ele é desmotivado por natureza, que ele não quer trabalhar, que ele vai querer evitar o trabalho.
Não tem nenhuma prova que o ser humano não tenha iniciativa, vontade de inovar. Douglas McGregor disse que era conveniente na era industrial construir organizações assim, fazendo como se a grande maioria das pessoas não tivesse motivação e nem talento em nada. E Douglas McGregor disse, 45 anos atrás, na verdade o ser humano funciona segundo a teoria Y. E a teoria Y diz, pessoas são portadores de talento, é como portadores de eficiência. Na verdade somos portadores de talentos. E isso é uma coisa difícil. Isso faz a gente sofrer. Numa organização terrorista, os nossos talentos não têm espaço. Não tem nem aonde ir. Tem poucas organizações que utilizam mesmo o recurso mais importante, que é o talento das pessoas. Amanhã vocês vão escutar o estudo de caso do Google, que é uma das empresas que aproveita muito melhor do que outras organizações o talento existente das pessoas. E Douglas McGregor diz, na verdade, o ser humano funciona segundo essa teoria Y. Ele não precisa ser motivado, porque ele tem motivação intrinsecamente. Na verdade, qualquer tentativa de motivar extrinsecamente a pessoa vai somente fazer uma coisa: desmotivar. Se vocês tentam motivar uma pessoa intrinsecamente motivada, ela acaba sendo desmotivada. Se vocês colocam uma meta inatingível, difícil na frente de uma pessoa que já quer trabalhar, que já quer mostrar desempenho, vocês só têm a chance de destruir desempenho. Christian Schlemmer disse muito bem, né? Que adianta definir uma meta para uma equipe num mundo volátil? Não adianta, porque a gente não sabe se 5% de crescimento, 10, 20, 30 é bom ou é ruim. A gente não consegue definir previamente o que esses números vão significar para a organização. Então, para que fazer? Empresas como Egon Zehnder International, Svenska Handelsbanken, eles assumem que pessoas são motivadas. Basta criar um sistema onde elas têm a oportunidade de aplicar essa vontade, esse talento, essa motivação. E assim a empresa consegue tornar essa motivação, esse talento em desempenho. Não precisamos fazer mais nada nas organizações. Liberar o talento é realmente o segredo. Ao longo do nosso trabalho no Beyond Budgeting Roundtable, a gente tem encontrado então essa mudança de paradigma. Algumas organizações deixaram atrás esse modelo de pensamento piramidal sobre a organização, aquele pensamento sobre a natureza humana como as pessoas são basicamente preguiçosas e tal. E eles deixaram atrás também processos que fazem a empresa, os executivos acreditarem que o futuro é previsível. E são empresas que criaram redes descentralizadas, né, onde tem várias equipes com grande nível de autonomia, grande nível de responsabilidade também. E essas empresas criaram processos dinâmicos, bastante diferentes daquilo que vocês talvez conhecem das suas organizações. Obrigado. Tá bom?